dizer Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 2, do versículo 1 até o 13. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo. Pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua materna. Essa língua aqui é a língua materna. Estavam, pois, atônicos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E todos ouviram falar, cada um em sua própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos orar. Pai querido, eu preciso imensamente do Teu Espírito, Senhor. Precisamos do Teu falar, do Teu ensinar, do Senhor nos conduzir a toda a verdade, e que o nome de Jesus seja glorificado. Ajuda-nos, Senhor. Tu que conheces nossas vidas, nossas falhas, o Senhor conhece a nossa fraqueza. Mas nós dependemos da sabedoria e do poder Teu, Senhor, para que a Tua palavra seja proclamada com autoridade e graça. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amados irmãos, eu gostaria de, nessa noite, falar um pouquinho sobre uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Por isso eu vou voltar para Lucas. Eu gostaria que vocês tivessem uma Bíblia aberta, e nós vamos discorrer na Bíblia. Lucas, capítulo 24, versículo 49. E o que é uma vida cheia do Espírito Santo? Como eu e você precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Existe, irmãos, como nós viemos de algumas igrejas, onde falar sobre o Espírito Santo de Deus era colocado como você seria um pentecostal. Há um equívoco, meus irmãos, porque todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo são pentecostais. Porque sem o Pentecostes não haveria igreja. Então, primeiro vem a cruz, a obra de Cristo naquela cruz, tudo está consumado, e o Espírito Santo veio fazer tudo aquilo que estava consumado ser uma realidade na igreja. E a igreja, ela começa em Apocalipse, em Atos capítulo 2. Agora nós estamos na dispensação do Espírito Santo,
onde, amados irmãos, eu e você não podemos ir por nenhum radicalismo, nem de um lado negando a obra do Espírito Santo, ou falando pouco sobre ela, ou do outro lado a gente ir para um pentecostalismo, fora da palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus nós temos, amados irmãos, aquilo que Deus quer e a sua mente em relação ao Espírito Santo de Deus. Eu posso dizer aqui, quando aqueles discípulos, depois que Jesus foi morto, e eles que a maioria não creram na ressurreição de Jesus, eles estavam escondidos nas casas, as casas fechadas, e Jesus entra no meio deles, ressurreto, e diz: paz seja convosco, e ele faz isso 3 vezes. Paz seja convosco. Aí ele diz para aqueles amedrontados, covardes, aqueles que ouviram a palavra de Deus, mas precisavam ganhar a realidade, a dimensão da vida de Cristo, da ressurreição de Cristo, e o que Cristo tinha feito naquela cruz, que Cristo tinha vencido o pecado, o mundo, a morte, Satanás, a carne. Jesus tinha vencido todos os nossos inimigos, e que Jesus tinha aberto a porta do céu para todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e o recebem como palavra de Deus e creem em Jesus Cristo, sejam salvos. Eles estavam ali acuados, medrosos. Amados irmãos, muitas vezes nós somos medrosos de dizer aquilo que nós cremos, de viver aquilo que nós cremos, de confessar aquilo que nós cremos diante, seja da nossa família, seja da família da fé, seja em relação ao mundo onde a gente trabalha. Parece que há como Paulo falando para Timóteo: não seja covarde, você está enfrentando um problemão na igreja de Éfeso. Está entrando ali aquilo que a palavra de Deus vai dizer lá em Apocalipse. E você está acovardando. Isso quer dizer o quê? Você está recuando, você está tendo medo. Medo de homens. A Bíblia diz que nós não devemos ter medo do homem. Nós devemos ter medo daquele que nos pode matar eternamente. Quem que é esse? Deus. Não o homem. E aqui, meus irmãos, você vê aqueles discípulos, ele diz: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permaneceis, pois, na cidade, a que do alto sejais revestidos de poder. Esse poder que as pessoas confundem com os dons. Dentro do poder de Deus estão os dons. Mas os dons, você pode ter o dom e não ter o poder de Deus. A igreja de Corinto era uma igreja assim. Tinha todos os dons, mas cadê o poder de Deus para tratar as suas vidas pessoais, sua vida conjugal, sua vida de relacionamento um com o outro, a relação de casamentos, a relação em relação à ceia, a ressurreição de Jesus. Eles estavam totalmente crianças, infantis, e profetizando, e falando em línguas, e todos aqueles dons que são bíblicos, mas não autentifica uma vida cheia do Espírito Santo. E nós vamos ver o que é uma vida cheia do Espírito Santo, amados irmãos, que eu e você nós precisamos. Quando você vê a palavra de Deus diz em João capítulo 4, a mulher samaritana, aquela mulher que estava seca, porque a palavra de Deus diz que vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Amados irmãos, aquele que não tem a Cristo, não tem a água da vida, está morto, está seco. Está bebendo do poço desse mundo que não descedenta a sua sede. E aqui Jesus, aquele vai diante daquela mulher, e é Jesus que vai ela está no poço de Jacó. Ali está 2 fontes. Uma fonte terrena, esgotável, e uma fonte celestial, inesgotável. Aquele que veio salvar o mais pecador, como eu e você. E Jesus conversa com ela. E Jesus falou: se você beber dessa água, você jamais terá sede. Ela falou: então me mostre esse poço, porque eu não quero nem tirar água mais desse poço. Eu não preciso nem ter esse trabalho para
tira a água. Jesus está falando da maior necessidade da alma da pessoa. É a presença de Cristo. Uma sequidão, está morto nos nossos delitos e pecados. E Jesus faz aquela colocação para aquela mulher. Ele diz assim, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Talvez você tenha buscado a água em qualquer outro lugar, em filosofias, buscado nos gurus desse mundo, mas você nunca vai descedentar a sua sede. A sede que nós temos, diz Eclesiastes, que no homem existe, no homem, uma eternidade no seu coração. Ele sabe que existe uma eternidade. E essa eternidade está totalmente vazia, porque essa eternidade só pode ser preenchida com Jesus Cristo. Só Ele vai descedentar completamente a minha vida e sua vida. Isso não quer dizer que na ausência de dificuldades, problemas, isso sempre vão ter. Mas, meu amado irmão, nós temos dentro de nós aquele que bebe dessa água que é Jesus Cristo. A palavra de Deus diz. Aquele que, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Não tem sede mais de vida eterna, que já tem. Não tem sede mais dos seus pecados ser perdoados, que já foram. Não tem sede mais, amados irmãos, no sentido de aplacar a sua alma perdida e seca, porque ela foi inundada pela graça de Deus naquela cruz. E Jesus disse para ela, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então nós temos duas ações, uma ação dentro e uma ação fora. E é isso que nós precisamos trabalhar. O novo nascimento, amados irmãos, é o início de uma grande caminhada de Deus. O novo nascimento é o início. A cruz, amados irmãos, é o ápice da obra de Cristo, ali naquele Calvário. Mas sem o Pentecostes, amados irmãos, a cruz é vazia. Você nunca deve desvincular a cruz e o Pentecostes. E olha o que aconteceu no Pentecostes. Aqueles covardes, aqueles medrosos, depois do Pentecostes, amados irmãos, do seu interior fluíam rios de água viva. Eles enfrentaram, Pedro enfrentou o Sinédrio, 70 pessoas do mais alto gabarito. Diziam assim, quem é esse cara? Esse não é aquele letrado, aquele pescador? Mas ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio de diploma, de PhD, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, já falei aqui com os irmãos, ele vai fazer 5 coisas. As pessoas acham que está cheio do Espírito Santo, de falar em línguas e profetizar. Se Deus quiser permitir, graças a Deus, mas isso não é o foco. Porque isso é para a edificação da igreja. O foco de Deus é fazer lembrar, ensinar, testemunhar Cristo, guiar a toda a verdade e glorificar a Cristo. Essa é a função máxima do Espírito Santo, que é o outro Consolador. Como é que ele me consola? Ensinando, lembrando, testemunhando, guiando a toda a verdade, glorificando a Cristo. A consolo em nossas vidas. Agora, amados irmãos, por outro lado, você vai caminhar um pouquinho mais em João capítulo 7. E ali estava um local, havia uma sede tremenda. No último dia, versículo 37. João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mas você está numa festa, todo mundo bebendo, está cheio de água, mas a água do poço de Jacó, não descedendo, é a água desse mundo. E Jesus vai mostrar qual é a água verdadeira, que descedenta eternamente a nossa alma. Obrigado, irmão. Obrigado. E ele vai dizer aqui, quem crer em mim, como diz a Escritura,
do seu interior fluirão rios de água viva. O que quer dizer isso? É Cristo em mim. Cristo em mim. É Cristo em nós. É Cristo vivendo em nós. Essa água viva, amados irmãos, é o caráter do nosso Senhor Salvador Jesus. Esse é o dom de Deus. E Ele prometeu aqui. Ele diz assim: isso eu lhe disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Agora Jesus foi glorificado, Jesus sentou à direita de Deus Pai, e Deus mandou o seu Espírito Santo da promessa. E quando estavam todos reunidos, todos eles ali, 120 pessoas, foram cheios do Espírito Santo de Deus, e todos eles falavam uma linguagem única, glorificavam a Deus com a sua própria língua, e todo mundo entendia. É como se todo mundo estivesse falando aqui japonês, e todos nós aqui entendíamos na nossa própria língua português. Vou entrar nesse assunto, capítulo 14 de Atos, amados irmãos. Tanta confusão que existe nesse meio. Você vai ver o que é essa vida cheia de Espírito Santo. Por que Deus fez isso? É impossível você viver, é possível você ganhar as realidades da cruz de Cristo sem a ação do Espírito Santo de Deus. É impossível enxergar quão pecador eu sou sem a iluminação do Espírito Santo. É impossível nós vermos as glórias de Cristo naquela cruz, maldita, mas para nós bendita, se não for pela revelação e iluminação do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, vivemos vidas secas, porque nos falta uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E uma vida cheia do Espírito Santo de Deus é uma vida cheia de Cristo, é uma vida cheia da sua palavra, é uma vida que tem, amados irmãos, o caráter de Jesus Cristo formado em nós. Vamos caminhar mais um pouco, irmãos. Jesus promete. Agora, essa vida cheia do Espírito Santo não há limite. Quem é que limita essa vida cheia do Espírito Santo? Nós. Nós limitamos. Nós temos tanta tranqueira em nossa vida, no nosso coração. E não tem outro nome, irmão. Porque tranqueira não serve para nada. Devia chamar um caminhão de lixo e jogar lá em cima para ir embora, porque não presta. Infelizmente, nós somos acumuladores de coisas que não prestam. De lixo. Que lixo é isso, Oswaldo? O ego, o egoísmo, a arrogância, a autossuficiência, a autodependência, a autoglorificação. Eu sei o que eu faço na minha vida, não precisa perguntar para Deus. Eu sei, eu estou no controle da minha vida, eu sei o que estou seguindo. Ah, meus irmãos, nós estamos em descontrole total se nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: aqueles que são filhos maduros são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E aquele que não tem o Espírito Santo de Deus não é filho de Deus. E para ter o Espírito Santo de Deus, tem que nascer de novo. A palavra de Deus diz: a todos quanto receberam e creram no seu nome, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E agora, porque são filhos de Deus, ele ganha o quê? O Espírito do Pai, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus nos selando, colocando em nós. Eu sei que vou chegar lá, porque eu fui selado pela graça de Deus. Ninguém pode tirar. A carta já foi selada, está indo. Apesar de mim, apesar de você. Por um lado, meus irmãos, um oceano de Deus para mim e para você. Você olha para a vida de Paulo e fala: por que Paulo é aquela vida? Era um homem cheio de Espírito Santo. Por que Estevão enfrentou o tribunal de Paulo ali e dos sacerdotes e glorificou a Deus naquele momento? Uma vida cheia de Espírito Santo. Nós enfrentamos nossos problemas murmurando. Estou falando murmurando. Nós enfrentamos nossos problemas sempre, amados irmãos, sem esperar
experiências com o Espírito Santo, enchimentos com o Espírito Santo. Se eu e você não entristecer o Espírito Santo, como é que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando nós não ouvimos o Espírito Santo. Como nós fazemos e temos nossas reações sem a direção do Espírito Santo de Deus, que diz aqui em Efésios, vou ler para os irmãos. Olha que ele diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Você foi selado para o dia da redenção. Que dia da redenção? O dia que Jesus vier. E nós vamos ser redimidos eternamente. E ele diz: longe de vós toda amargura. E isso daí entristece o Espírito Santo. Cólera, gritaria, blasfêmias, e bem com toda malícia. Tudo isso entristece o Espírito Santo de Deus. São entulho. Por isso que Isaac tinha que desentulhar os poços que Abraão cavava. Porque os filisteus, a religiosidade, o ego, a arrogância, a autossuficiência, o ego ferido, entulha a ação do Espírito Santo em nossas vidas. E ele fala que antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus os perdoou. Mas a palavra de Deus também diz: não apagueis o Espírito Santo. Amados irmãos, como é que nós estamos vivendo? Você tem visto um jorrar de água viva de você? Naquilo que nós falamos, nas nossas atitudes, nosso comportamento, o nosso caminhar. Não existe vida cheia de Espírito Santo se eu e você não negarmos a nós mesmos dia a dia e tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Não existe. Não existe vida cheia de Espírito Santo se nós não tomarmos o que Paulo disse a ele. Ele diz assim: trazendo o meu corpo no morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste em minha morte, mas em vocês a vida, jorrando a vida de Jesus Cristo. O mundo está cansado de falatório, está esperando os crentes viverem como filhos de Deus. Amados irmãos, lembra a época de Elias? São dois textos maravilhosos, que é Ezequiel 37 e a época de Elias, lá em Reis. Aquele homem, por mais de 100 anos, aquele povo corria contra a verdade de Deus. Levantava os seus ídolos. Eles começaram com os seus ídolos e logo eles começaram a levantar Baal e Astarote. São ídolos totalmente pagãos. E eles adoravam. E aquele homem Elias, que era o quê? Um camponês. Você fala assim: Oswaldo, mas Elias é um homem daquele, né? Então eu vou ler para você que a Bíblia diz sobre Elias. A Bíblia diz de Elias assim: Elias era um homem semelhante a nós. E daí? Fraco, inconstante, vacilo. E diz assim: sujeito aos mesmos sentimentos, como eu e você. Muitas vezes fraqueza, nossa fé pequena, desalentado, desencorajado. E orou como instância. E olha o que Deus fez. Ele está dizendo: ele é que nem vocês. É que nem nós. Esse homem, amados irmãos, que era um homem camponês, Deus usou esse homem. E nós sabemos o que aconteceu lá quando ele enfrentou os profetas de Baal.
Mas não é esse que eu gostaria de ver. Vamos lá em Reis. Eu gostaria de nós irmãos pegar a segunda Reis. Capítulo 4, que fala de Eliseu. Nós sabemos o que aconteceu com Elias. Ele enfrentou no poder do Espírito Santo de Deus. Depois que ele enfrentou e matou mais de 600 sacerdotes de Baal, Acabe e Jezabel, a sua mulher, lembre-se que Acabe era o rei dos judeus, de Israel. Preste atenção. A Jezabel que você está vendo ali, é aquela Jezabel que é o que? Nós irmãos, sensual, pornográfica, e que domina o rei. Essa Jezabel você vai ver lá em Apocalipse capítulo 2, está vendo da igreja. Nós temos aqui aquele homem, então na sua fraqueza, quando Jezabel pede a cabeça dele, ele foge, deprimido, e se esconde. E Deus vai atrás dele. Irmãos, eu ouvi uma vez um irmão dizendo que quem tem depressão não tem a Cristo. Coitado daquele irmão. Acho que ele não vive nesse mundo. Todos nós temos, um dia ou outro, depressão. Umas mais, outras menos. E ele ficou tão deprimido que ele pediu para morrer. É uma das características. Isolar, não comer e pedir para morrer. É uma característica da depressão severa. Mas quem foi lá? Quem é que cuida dos seus? O nosso Deus. E lá Deus mostrou o poder de Deus. Ele mostrou que Deus se importa com seus filhos. Não importa a situação que você esteja. Como diz a nossa irmã Terry, tem bom. Não importa o mais profundo do poço que você tiver, que a graça de Deus não possa alcançar. Irmãos, vivemos em tempos difíceis. Os nossos sentimentos são confusos. Há um mar de anticristo pairando. Sofremos sobre isso. Mas preste atenção, Deus está lá. E Deus vai falar para Elias: Elias, corvo, traga carne para Elias. Mas você vai mandar um corvo levar a carne para outra pessoa, o que ele vai fazer? Ele vai comer. A natureza dele é comer. Mas Deus está acima da natureza. Deus está acima das circunstâncias. Deus comanda todas as coisas. Ele está dizendo: Elias, eu comando um corvo, comando você, comando todas as circunstâncias. E Deus tirou aquele homem daquela circunstância. Amados irmãos, nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Quando você vai para Eliseu, quando ela visita aquela viúva, eu lembro esse texto aqui e me via muito disso aqui. Ele diz assim, 2 Reis 4: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, quer dizer, era uma mulher de Deus, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado ao credor para levar meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada. O que a Bíblia diz em João 15, versículo 5? Sem mim, nada podeis fazer. Nós estamos tendo muita coisa, muita grande teologia.
teologia, nós estamos com conhecimento bíblico, nós estamos aí de terça-feira estudando Atos, é maravilha, não gostei, e aquela coisa toda, isso é bom, mas meu amado irmão, onde está uma vida cheia de Espírito Santo? Efésios diz assim: não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O termo ali é: deixe Deus encher você do Espírito Santo continuamente. Mas o que nós estamos feito? Entristecendo e apagando o Espírito Santo. O Espírito Santo quer nos ensinar, quer fazer lembrar, quer que nós testemunhamos Cristo, quer levar-nos a toda a verdade, glorificar a Cristo, mas nós viramos as costas para a voz do Espírito Santo de Deus. O que você tem aí? Eu sou tua serva, eu não tenho nada. Senão uma botija de azeite. Eu tenho um pouquinho. Não somos nós? Nós temos o Espírito Santo, que é o selo. Nós temos a vida eterna. Mas onde está a vida de Cristo se manifestando em nós? Onde está aquela fonte a jorrar? Ela respondeu e ele diz assim: então disse ele, vai e pede emprestados vasilhas a todos os teus vizinhos. Trago vasilhas poucas, vasilhas vazias, e não poucas. Se ela trouxesse 100 vasilhas, todas elas estariam cheias. Se ela trouxesse 1000 vasilhas, todas estariam cheias. É o que Deus quer falar comigo com você. Trago vazias. Jesus no casamento acabou o vinho. Trago as talhas vazias, que eram 50 litros. Trago as talhas vazias. Agora põe água à minha palavra. E a minha palavra, que é viva e eficaz, ela vai operar através do poder do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, nós sabemos o que aconteceu. Ele diz assim lá: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos, e deita o azeite em todas as vasilhas e põe a parte que estiver cheia. Fecha a porta, não ouça mais ninguém, não olhe para mais ninguém, não procure mais ninguém, porque eu que encho você com o meu Espírito Santo. Amados irmãos, porque é tão pouca plenitude do Espírito Santo na minha vida, na vida dessa igreja e de muitas igrejas. Por quê? Porque não há mais vasilhas vazias. Estamos cheios de nós mesmos, do meu eu, da minha arrogância, autossuficiência, autodependência. Eu determino a minha vida, eu não preciso ouvir o Espírito Santo. Estamos muito cheios e menos de Cristo. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais de Cristo, mais da vida de Cristo e mais expressão de Cristo. Amor, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, paz. Ah, amados irmãos, o que está acontecendo? Nós precisamos, vasilhas vazias, está dizendo, eu reconheço minha total incompetência, inoperância, a minha fraqueza. Se o Senhor não me encheu do Espírito Santo. Precisamos, amados irmãos, ouvir a voz de Deus. Essa vida cheia do Espírito Santo, que muitos confundem com manifestações de cai, levanta, se arrebenta toda, não é a manifestação do Espírito Santo de Deus. A manifestação do Espírito Santo de Deus, sabe o que é, meus irmãos? Quando alguém entrar nessa porta, entrar nessa assembleia, e o seu coração foi confrontado com a palavra de Deus, e ele confessa os seus pecados, vai dizer: Deus realmente está nesse lugar. É uma vida cheia do Espírito Santo de Deus.
Vamos para outro texto, amados irmãos. Vamos lá, Ezequiel. Estou pegando princípios, irmãos. Ezequiel 37. Outro dia nós vamos continuar falando sobre isso, sobre por que nós, quais são os requisitos para ter uma vida cheia do Espírito Santo. Amados irmãos, quando Deus chama Ezequiel, e você vê que esse homem de Deus chama Ezequiel, e diz o capítulo 1, aconteceu no 30º ano, do 5º dia, do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados. Olha o que ele estava. No meio. Olha que nós estamos no meio do povo de Deus. E ele diz assim, junto ao rio Quedar, e abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Os céus estão abertos, amados irmãos. Olha Estevão, cheio do Espírito Santo. Olha o céu aberto. Quem ele vê? Nosso amado Senhor Jesus Cristo, ressurreto em pé. Visões das glórias de Cristo. E ele diz assim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quedar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Amados irmãos, a mão do Senhor está sobre a sua igreja. Mas parece que a sua igreja quer sair de fora, debaixo das mãos de Deus. E quando ele tem a visão agora dos ossos secos, amados irmãos, os ossos secos eram o povo de Deus na Babilônia. E nós nesse mundo somos o povo de Deus, mas como está? Seco. E ele diz assim, veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. O que Deus está procurando na minha vida e sua vida, irmãos? Fruto do Espírito Santo. É o fruto do Espírito Santo, amados irmãos, que descedenta as outras pessoas. É o fruto do Espírito Santo que alimenta as outras pessoas. É o fruto do Espírito Santo que testemunha Jesus Cristo para as outras pessoas. É o fruto do Espírito Santo. Então ele perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? O testemunho é fraco, a vida espiritual é fraca, a vida é superficial. Não tem muito compromisso com Deus, tem mais compromisso com as coisas do mundo do que com Deus. Não tem compromisso com sua palavra, com a oração, com a comunhão com os irmãos. O testemunho é fraco. Secos. Agora, amados irmãos, a voz profética de Deus está aqui. Profetiza esses ossos, diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. 7 igrejas do Apocalipse, 7 vezes, ouça que o Espírito diz a igreja. Ouça que o Espírito diz a igreja. O Espírito Santo de Deus, amados irmãos, é o poder de Deus operando em nossas vidas fracas, as nossas vidas que confiam em si, confiamos em nós mesmos. Se você tem problema para você perdoar, você precisa ter uma vida de Jesus. Está seco. Seco não perdoa, não tem bondade, não tem longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, não tem paz.
fala poderosamente aqui, irmãos. Nós precisamos da cruz e precisamos urgentemente do Pentecostes. E já ocorreu. Você vai ter outro Pentecostes, mas você vai ter outras manifestações do Espírito Santo, enchendo a igreja, enchendo individualmente e coletivamente a igreja do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos ansiar, buscar, querer ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Assim diz o Senhor. Foi isso que Ezequiel disse. A esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Podemos pegar esse texto aqui também do outro modo, que ossos secos não têm vida, e não tem. E só pode ter vida, amados irmãos, através da cruz do Calvário. E agora, através da cruz do Calvário, nós ganhamos vida, mas falta uma vida de abundância, de expressão de Cristo. Aí profetiza novamente que o Espírito Santo encha eles e levanta um grande exército com vida. Quem confere a vida de Cristo para mim e para você é o Espírito Santo de Deus. E ele diz assim: porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e saberei que eu sou o Senhor. Amados irmãos, eu sou o Senhor, porque toda a glória é dele, e nós podemos transportar eles daqui para a cruz. Vós estavas mortos, vossos delitos e pecados, ele vos deu vida, através da vida de Cristo, a crucificação e a ressurreição de Cristo. Mas não para por aí, isso é a cruz. Cadê a igreja? A igreja vai no Pentecostes. Ali começa a igreja. E amados irmãos, que igreja? Nunca mais houve uma igreja igual ao Pentecostes. Em Pentecostes. Nunca mais houve. Nunca mais. Eles ficaram firmes ali no Senhor, perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nos partidos do pão. É esse Senhor. E a palavra de Deus diz, meus irmãos, a palavra de Deus diz aqui, ele diz assim: então lhe profetizei, profetiza o Espírito, profetiza o Filho do homem, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre os mortos, para que vivam. Profetizei com ele, me ordenaram, e o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram em pé um exército numeroso. No Pentecostes, o Espírito entrou dentro deles. O que é o Pentecostes? É o Espírito Santo habitando dentro de nós, porque antes ele estava fora de nós, agora ele está dentro de nós, capacitando, transformando a minha vida e sua vida, santificando a minha vida e sua vida, ter uma vida mais parecida com Jesus. É a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Amados irmãos, como que está a nossa vida? Jorrando de água viva. Como que está? Uma das grandes causas, amados irmãos, é que Jeremias diz. Jeremias diz assim: os outros povos adoram os seus deuses e não trocam os seus deuses. Aí ele diz: ó céus, olha aqui, o meu povo está me trocando. E está trocando a minha glória por outra glória. Estão cavando cisternas rotas que não retêm a água e estão deixando um manancial de águas vivas. Eles não me querem. Meus irmãos, talvez nós estamos cavando cisternas rotas para suprir nossas necessidades. Estamos deixando um manancial de água viva, que é Jesus Cristo. Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Não há, meus irmãos, não há testemunho de Cristo se eu e você não estivermos ganhando, de modo crescente, uma vida cheia do Espírito Santo, cheia de Cristo, cheia da palavra de Deus, um testemunho vivo de Jesus. Que Deus tenha misericórdia dessa Assembleia, tenha misericórdia, que Deus perdoe o meu pecado, perdoe o pecado dessa Assembleia,
Porque, amados irmãos, a nós só nos dá curar de vergonha. Olha onde que estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam na Babilônia. Onde que nós estamos, irmãos? No mundo. Mas nós não somos do mundo. Mas nós insistimos a viver como o mundo. Amar o que o mundo ama, buscar o que o mundo busca. Prioridades que o mundo quer, que o mundo busca. Parece que nós queremos cada vez botar raiz nesse mundo. E a Bíblia diz que Deus nos desarraigou desse mundo. Gálatas 1:4. Porque nós estamos entristecendo, resistindo, apagando o Espírito Santo de Deus. Nós não ouvimos a voz de Deus. Nossos ouvidos estão surdos. E que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Nossa vida é muito rasa. Estou falando de mim. Rasa. Superficial. Nós somos abalados por poucas coisas. Nós desanimamos por causa de poucas coisas. Porque nosso coração não está realmente no céu. Nosso coração realmente não está no Senhor. Nosso coração não está realmente na âncora segura que nós temos no céu em Cristo Jesus. Parece que a nossa âncora está aqui. E a nossa âncora aqui é areia movediça. Não, meus irmãos. Eu e você, nós precisamos clamar. Senhor, o Senhor tem uma vida cheia de Espírito Santo. Eu não tenho. Mas eu quero. O Senhor tem isso para mim. Eu quero. O Senhor fez isso. Encheu aqueles discípulos com o Espírito Santo. Eu quero ter uma vida cheia de Espírito Santo. Eu já tenho o Espírito Santo de Deus. Eu sou um filho de Deus. Mas eu quero ser dominado, guiado e governado pelo Espírito Santo de Deus. Gálatas 5,16 diz assim: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E se andar no Espírito é uma vida cheia do Espírito Santo. Cuidado, meus irmãos. Eu cresci num local onde falar do Espírito Santo muitas vezes você era julgado como pentecostal. Eu sou pentecostal, você é pentecostal. Nós somos frutos do Pentecostes. Se não há Pentecostes, não há igreja. E nós precisamos viver essa vida, amados irmãos, governada, dirigida, cheia do Espírito Santo de Deus. Aí sim, nós vamos experimentar amor ágape, bondade, longanimidade, perseverança. Ah, irmãos, nossa bondade é pequena. É tudo circunstancial. Depende. Se você fizer isso, eu vou ser bondoso com você. Ah, irmãos, Deus é bondoso comigo, independente do que eu faço ou não faço. E se Deus não fosse assim, nós seríamos fulminados. Nós precisamos de um alerta essa semana. Cuidado quando você vai falar dos pentecostais. Cuidado. Eu, inclusive. Há muita coisa boa lá que nós não temos. Talvez há muita coisa boa aqui que eles não têm. Mas, meu amado irmão, nós precisamos aprender com eles coisas boas. Uma vida cheia de Espírito Santo. Não é pentecostalismo, irmão. Não confunda. Uma vida cheia de Espírito Santo. Como diz, uma igreja avivada. Sabe o que é a igreja avivada? É a vida de Cristo. Ela vive a vida de Cristo. Uma vida cheia de Espírito Santo. Não confunda isso com dons. Você pode ter todos os dons e ser criança, ser carnal. Está lá 1 Coríntios. Mas uma vida cheia de Espírito Santo, meus irmãos, nós vamos ganhar a mansidão de Cristo, a humildade de Cristo, a graça de Cristo, o poder de Cristo, a obediência de Cristo, a submissão de Cristo, a mente de Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós
orar, irmãos? Vamos orar?